Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente recomeça o nosso curso de Filosofia e Cinema e esse vídeo tem o objetivo de ter algumas notas introdutórias sobre os nossos temas, sobre o nosso tema principal, o problema que vai seguir durante o nosso curso. Bom, em primeiro lugar, o nosso texto base, né, como vocês já têm acesso, é o discurso cinematográfico do professor Ismael Xavier. Esse texto base foi escolhido de forma especial porque vai tratar daquilo que nos interessa, que é o tema central do nosso curso, que é justamente o discurso cinematográfico. Agora, o que a gente tem em mente, qual é o norte para a gente analisar analisar filosoficamente esse discurso, né, esse tipo de discurso? Porque, ora, você pode fazer uma análise de vários tipos de discurso, né? Um discurso político, um discurso sobre a verdade, você vai ter isso em disciplinas de lógica, em disciplinas de filosofia política. No nosso caso, de filosofia e cinema, a gente vai analisar o discurso cinematográfico, como o cinema passa uma mensagem, né? Um tipo de informação para outros indivíduos, de um indivíduo para outro, né? Em primeiro lugar, aquilo que é o mote, né? O norte para a análise desse discurso é um problema interessante, um problema filosófico interessante, que ele está tanto na disciplina de ética quanto na disciplina de estética. É um problema de ética, mas ele versa essas duas disciplinas, e o cinema é interessante como um tipo de resposta a esse problema, digamos assim. Que problema é esse que eu estou falando? É o problema filosófico da motivação do agir ético de dos indivíduos. Deixa eu salientar isso com um exemplo para vocês. Às vezes um indivíduo é extremamente versado, ele tem uma formação elevada, suponha que inclusive é um indivíduo especialista em ética, tá bom? Esse indivíduo ele estudou inúmeras teorias sobre certo e errado, e vamos supor inclusive que esse indivíduo ele concorda com um tipo de teoria, né, da ética. Vamos supor que esse indivíduo concorda com a teoria da deontologia, né, a ética kantiana, digamos assim, né? Olha, objetivamente existe um certo, existe um errado, aquilo que eu devo fazer, você tem uma noção de imperativo categórico. A gente não vai trabalhar aqui esses conceitos, é só a guisa de exemplo. Esse indivíduo tem esse conhecimento, concorda com aquilo, mas esse indivíduo no seu cotidiano não age conforme aquilo que ele acredita, né? Não age conforme aquilo que ele acha que seja certo ou errado, né? Parece que a vontade deste indivíduo não é suficiente para imprimir a sua ação no dia a dia. Esse problema não é novo, é muito antigo. Entre os gregos da antiguidade, esse problema era chamado de problema da acrasia. A acrasia é aquele estado em que o indivíduo não consegue ter a potência máxima, não consegue potencializar a sua vontade para imprimir a ação daquilo que ele acha que deve fazer. Vocês devem conhecer
pessoas assim, né, na vida de vocês. Vocês já devem ter encontrado uma pessoa que sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não conseguia fazer aquilo. Talvez vocês já tenham passado por isso, né? Eu, inclusive, já passei algumas vezes por isso, né? A gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas às vezes a gente não consegue, né, fazer aquilo por N motivos, certo? E a gente, às vezes, a gente quer fazer isso, tá certo? Agora sim, não é sobre tudo, né? A gente está falando aqui, esse problema da motivação do agir ético é então sobre ações de dever, tá bom? Você pode pegar essa situação da acasia em outras coisas, mas especificamente aqui a gente está falando de ética, né? E então você fica naquela situação, como a gente consegue fazer com que o indivíduo haja dessa maneira, tá? Da maneira correta, digamos assim. A gente teve várias respostas na história, né? Uma resposta forte da antiguidade, quando se analisava a acrasia, a resposta socrático-platônica, onde o problema aí para esse indivíduo que não age dessa forma é a ignorância. Caso esse indivíduo tenha o conhecimento, ele vai agir, né? É um pouco contraintuitivo para as nossas experiências contemporâneas, porque a gente tem a intuição de que alguém que pode saber, mas mesmo assim não agir. Mas entre os gregos isso era um pouco incoerente, os gregos da antiguidade, a antiguidade clássica, mais de 2.500 anos atrás. Por que isso era um pouco incoerente? Porque existe a noção de saber teórico, digamos assim, uma nuance de significado aí no termo saber, né? Você poderia ter um saber teórico e ter um saber prático. E aí, quando a resposta platônica, socrático-platônica, diz que o problema é um problema de ignorância, não é? Que falta sabedoria ou conhecimento para o indivíduo, é que falta aí um saber prático. O saber prático ele não é apenas aquilo que você aprende em livros, né? Aprende em livros, digamos assim. O saber prático é aquilo que você aprende exercitando. Hoje a gente pode chamar isso contemporaneamente de habilidade. Alguns chamam, tem um saber prático, pode ser um tipo de habilidade. Exemplo, dirigir um carro, pilotar uma moto, né? Isso é um saber prático. Você pode ler todos os livros de instrução para obter aquele tipo de conhecimento, mas você precisa praticar. Você precisa praticar a pilotagem, praticar a direção, né, para adquirir esse saber. Então, essa é a forma com que os gregos da antiguidade resolviam isso, que para esse indivíduo conseguir sair da acasia, ele precisava obter o saber prático. Aí o saber prático exigiria que ele agisse eticamente. Então, o indivíduo, quanto mais ele agia, mais ele incorporava em si essa habilidade, ou o que hoje a gente pode chamar de disposição. O indivíduo ficava disposto a agir de forma correta, né? O que é interessante é que quanto mais a gente pratica isso, e hoje a gente chama de construir um hábito, né? Você constrói um hábito de forma que quando você chega numa situação de dilema radical, uma questão difícil da sua vida, às vezes você já construiu aquele hábito de forma tão forte que você já não cai em acrasia. Você sabe o que fazer e você simplesmente age. Você sequer pensa, né? Pensem aí indivíduos que fazem muito treinamento marcial, treinamento de autodefesa, por exemplo. Esses indivíduos eles estão extremamente preparados para situações inesperadas, como ser assaltado, alguém apontar a arma para ele e aprendem a se defender. Vamos supor um especialista nesse caso, né?
nesse tipo de situação, esse especialista, assim que sofre o assalto, automaticamente já reage, usa todas as técnicas de autodefesa, né? Esse indivíduo sequer pensou, ele já tinha aquele hábito tão arraigado nele que já fez a defesa. Esse é o tipo de saber prático. Ao longo da história, nem todo mundo concordou com isso. A gente tem Maquiavel, que foi um bom exemplo de quem discordou disso, de que a gente, principalmente quando se trata de política, você sabe o que deve ser feito, você sabe o melhor a ser feito, o bom, o correto, digamos assim, você compreende as virtudes, você sabe o que é ser um indivíduo virtuoso, né? Mas mesmo assim você não age daquela forma, e se o objetivo for manter um poder, talvez você precise agir de forma que não seja conforme a algum conjunto de virtudes, digamos assim, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem aqui uma dissociação entre a política, o agir o poder, e a ética, né? O agir correto, né? O dever, digamos assim, ou, no caso, se você trata com virtudes e vícios, né? Uma ética da virtude, as virtudes, né? Do outro lado. E uma vez, e isso marcou a nossa sociedade profundamente, o pensamento maquiavélico, não no sentido pejorativo, né? Imprimiu uma grande influência no pensamento contemporâneo, e hoje não dá para você simplesmente ignorar, né, as análises de Maquiavel. E, nesse ponto de vista, a gente reabre o debate, né? Não estaria fechado como gostariam os gregos da antiguidade quando tomam a resposta do saber. E quando a gente reabre, aí entra aquilo que nos interessa. Como, então, já que é desassociado a vontade, né, o agir, do agir correto? Como a gente faz com que indivíduos não só saibam o que é correto, mas consigam agir de forma correta, né? É interessante que é uma questão pedagógica fortíssima, né? Uma questão de paideia de uma sociedade, né? Uma questão de educação de uma sociedade. Como é que você educa indivíduos onde eles adquiram informações, mas não só adquirem, façam a aquisição dessas informações, mas com que essas informações transformem a ação destes indivíduos, né? Não só que você ensine o correto, o certo e errado, supondo que existe, né? Isso é um problema em ética também. Não só que este indivíduo saiba o certo e errado, mas com que ele haja de forma correta, né? Seja um indivíduo correto na sociedade. E não quero aqui entrar em maiores problemas filosóficos dentro dessa área. Bom? Você pode questionar se existe um certo, um errado, de forma objetiva, relativa, etc. Isso não é aqui o nosso interesse. O interesse é em uma das respostas para isso. Uma das respostas é, olha, tem um tipo de ferramenta na sociedade que consegue imprimir estas transformações nos indivíduos. A arte. A arte, ela consegue transformar indivíduos, né? Tocar e mudar as ações de indivíduos. Quantos de vocês já experimentaram uma obra de arte, seja pintura, seja literatura, né? Lendo um livro, vendo uma fotografia, indo ao teatro,
vendo uma exposição de artesanato, ou aquilo que nos interessa aqui, assistindo um filme, né? Assistindo uma série como é pop hoje, não é? Quantas dessas obras, vamos agora fechar naquilo que nos interessa, né? As obras cinematográficas. Quantas dessas obras nos imprimiram alguma mudança em você? Você realmente sentiu aquilo? Você, depois de assistir, você parou, pensou e inclusive usou aquilo como decisões para a sua vida, né? Quantas vezes você já não foi para uma reunião com os amigos, brincar numa conversa, e enquanto um amigo estava lá expondo algum tipo de problema que tinha na sua vida pessoal, você deu uma sugestão, um conselho de alguma obra cinematográfica, né? De fato, essas situações são cotidianas na gente, a gente experimenta isso. E a gente consegue ver essa transformação, não é? Então, desse ponto de vista, o artista na nossa, não só na nossa, em qualquer sociedade, tem aí um papel fundamental de transformação, se a gente for observar esse problema que a gente tá tratando, né? O que é interessante aqui, então, a gente pode ter inclusive dois atores aqui fundamentais para a correção, a melhoria, a saúde de uma sociedade, digamos assim, né? Não é à toa que quando você, ao longo da história, quando você encontra, por exemplo, governos tiranos, ditatoriais, ou governos em que podem até na fachada se dizer democráticos, mas é perceptível como emparelham as instituições, os órgãos da sociedade para oprimir os seus adversários, né? Sei lá, fazem relatórios sobre os seus opositores às escondidas para depois utilizar essas informações e caçar os seus inimigos políticos, né? Acabar com todos os seus adversários. Quando você encontra esse tipo de governo, esse tipo, não só governo, tá bom? Esse tipo de poder, né? Porque você pode ter uma sociedade, bom, no sentido amplo vai ser governo, né? Aí você pode ter uma sociedade que às vezes o governante está ali só de fachada, né? De fantoche, e na verdade o poder está em outros indivíduos da sociedade e ainda assim de forma opressora e tirana, né? O que acontece? Quais são os primeiros alvos desse tipo de governo? Vocês podem analisar isso na história ou até mesmo na contemporaneidade, né? Hoje, no que a gente vive, no mundo em geral, né? Vocês vão perceber que esse tipo de governo ele tem dois alvos. Primeiro, eu vou chamar esses de filósofos, né? Vou botar aí como os antigos costumavam falar, mas hoje em dia, com as nossas divisões, você pode colocar nessa caixinha aí filósofos e cientistas, né? Eu prefiro filósofos em geral, porque, enfim, um cientista, em última instância, um grande cientista, é também um filósofo. E por que estes indivíduos são atacados? Porque eles vão operar no discurso teórico, o discurso da verdade, o discurso do correto, o discurso ético, digamos assim. E esses discursos, eles às vezes incomodam, né, determinado governo tirano, porque suponha, isso é um debate muito forte que contemporaneamente governos utilizam desinformação, né? Utilizam
falsas notícias, né, para enganar a sociedade, manipular as pessoas, e cientistas e filósofos operam buscando a verdade, né? Bom, não vou entrar aqui nos problemas filosóficos sobre a verdade, tá bom? Estou aqui falando de forma ampla, genérica, ou, se você preferir, né, no sentido ingênuo, o termo. Isso daria um curso inteiro para a gente debater. Mas esses indivíduos procuram isso. E o segundo, o outro alvo, além desses indivíduos, são os artistas. Por quê? Porque quando filósofos e cientistas não conseguem transformar a sociedade, quando eles falam, ensinam a sociedade a agir de forma melhor, correta e verdadeira, quando eles não conseguem isso com um discurso teórico, o artista é quem consegue isso com, vou chamar aqui de discurso prático, né? A obra, a estética que transforma os indivíduos. Quando o discurso ético não consegue transformar, o discurso científico não consegue transformar o indivíduo, o discurso estético transforma aquele indivíduo, né? Então, são complementares, né? Não existe essa eu vou usar um termo forte, mas essa tolice, né, do conhecimento de separar, né, humanas, exatas, artísticas, biológicas, né, há certa tolice nisso, quando o conhecimento é algo geral, amplo, e todos os tipos de experiências, de sabedoria, transformam os sujeitos e têm relevância, e todas elas, né, os indivíduos merecem ter o recebimento disso. E é interessante nisso, você encontra, né, nesses movimentos opressores, esses dois alvos, esses dois adversários, dois inimigos. Isso mostra como é interessante essa resposta, né, do dilema da motivação ética, não é? Inclusive, a arte é poderosíssima em todos os movimentos, eu vou falar aqui de forma ampla, tá bom? Movimentos revolucionários, ampla mesmo, né? Eu estou entendendo aqui revolucionário quando você muda uma estrutura de poder de uma sociedade, tá bom? Quando você tem aquele oprimido que consegue vencer o seu opressor, né? A arte, ela inflama os indivíduos. Não é à toa, por exemplo, que ao longo de toda a história você pode ver isso muito em filmes de época. O que você encontra lá nos exércitos quando estão marchando? Músicos, né? Você vê o tambor, os cantos. Essa arte é fundamental para a construção dos espíritos dos indivíduos, né? Para que eles consigam agir mesmo e não sabendo que eles devem ir para a guerra, supondo, né, que eles devam ir para a guerra, né, supondo que existe uma guerra que seja justa, correta, uma suposição problemática, tá bom? Mas isso também é uma questão alheia ao nosso interesse. Supondo que existe isso, para que esse indivíduo simplesmente não debande, né? não desista, aquela arte continua transformando a sua motivação para que ele haja. Não é? Você não vai encontrar aí no meio da guerra um teórico falando para os indivíduos o que eles devem fazer sobre a guerra, né? Teorizando a guerra. Não, você vai encontrar aí esse tipo de movimento de transformação artístico, além, obviamente, dos generais, estrategistas, etc. Né? Esse é um exemplo, né, para mostrar
aí esse poder da arte de transformar os indivíduos nas suas ações éticas, né, as suas motivações, realizar a sua motivação. E aí, desse ponto de vista, o cinema é extremamente importante. Isso já deve ficar claro para vocês como o cinema pode bater de frente com governantes tiranos. Não é à toa quando um governante desse que quer que a sociedade seja ignorante, um governante que seja tirano, né? A primeira coisa que ele faz é querer censurar filmes, né? Censurar o cinema da sociedade, as agências de cinema da sociedade, né? Ele vai apontar o dedo para o filme que é contra os interesses dele, desse poder, né? Aí vocês olhem para a realidade que vocês vão ver esse tipo de coisa. Sempre que vocês encontrarem esse tipo de ação, né, governos que fazem esse tipo de coisa, vocês já podem, né, levantar a orelha, ficar mais antenados, que por trás disso pode haver essa tirania. E aí, uma vez que a gente entende que essa arte cinematográfica pode fazer essa transformação, é do interesse, então, fazer observar qual é essa coisa que transforma, não é? E nesse ponto de vista, qual é a mensagem, como ela é passada. E aí, uma vez que a gente vai analisar como ela é passada, a gente então entra na seara do discurso cinematográfico. Então, por isso a gente tem aí esse primeiro, esse norte, não é, do nosso curso. E agora, por que a gente vai se debruçar e filosofar e pensar juntos, né, nos nossos debates e também nos nossos fóruns, né, sobre esse discurso cinematográfico. Nos próximos vídeos eu vou continuar elaborando isso e, desse ponto de vista, analisando aí os dois primeiros elementos interessantes do discurso cinematográfico, que é a noção de janela do cinema, tá bom? E a noção de identificação, né? A gente vai encontrar de forma muito interessante essas noções, não só de agora, né, de filósofos do cinema contemporâneos, né, mas essas reflexões já estão desde a antiguidade, quando você analisa, né, uma obra-prima do Aristóteles, a Poética, quando ele vai analisar a tragédia, ele também analisa esses dois elementos. Obviamente ele não está analisando o cinema, ele analisa o teatro, né, a dramaturgia, mas pega elementos que o cinema também utiliza, que estão tanto nessa janela quanto na identificação. Isso a gente vai analisar nos próximos vídeos. Nesse primeiro, queria deixar elaborado aí o nosso problema central e como o discurso cinematográfico adentra isso, né? Esse é o nosso panorama, o nosso contexto, nosso background para os nossos debates, tá bom? A gente fica por aqui nesse vídeo, vocês comentem nos fóruns, nos debates, e a gente continua filosofando nos próximos. Até logo, pessoal!